A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos neste canal. Iremos começar o culto nesta madrugada, 4/5/2026, segunda-feira, 00:17 da madrugada, meia-noite 17 da madrugada, mês de maio. Vamos ler o último livro dos ensinamentos de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nesta madrugada. Resumo do capítulo. Paulo traz à memória dos Tessalonicenses o fato de que não há quem saiba o tempo da chegada do dia do Senhor Jesus, ou do Senhor Jeová, ou do Espírito Santo também, né? 5:1-3. Nestas condições, não dormamos, mas permanecemos vigilantes, concentrados na palavra viva de Jeová. Está assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, e se ligando bem com teus cérebros, meus irmãos, minhas irmãs. Mas permanecemos vigilantes, concentrados na palavra viva de Jeová, lá não durmamos, tá vendo? VV 4:11, o apóstolo concluiu sua carta com uma série de lembretes do que isso significa. VV 12:22, e a bênção, com promessa de que o nosso Jeová fiel nos santifica em tudo até a volta de Jesus. VV 23:28. Versículo 5:6, aguardemos sua vinda. Aplicação pessoal. A promessa da volta de Cristo, prevista para amanhã, é advertência para purificar a igreja hoje. Tá vendo? Tem que viver hoje, não é viver o amanhã, é viver o hoje, né? Conceito-chave. Segunda vinda. PP 581, 823 e 827. Luz P 685. Salvação PP 642, 744, 849. Espírito Santo PP 73, 744, 759. Destaque, conhecendo bem, 5:2. A palavra akiribos, no grego quer dizer conhecimento exato, preciso. Paulo deixou claro que o tempo da volta de Cristo para sua igreja é desconhecido e inesperado. Em outras palavras, não há sinais precisos a indicar que esteja próximo de acontecer, razão pela qual adverte aos crentes que estejam preparados. Tá vendo? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas tem que estar preparado. Seu corpo, sua alma, tem que estar preparado. Vamos lá. Segundo alguns teólogos, seguindo adiante. Segundo alguns teólogos, a iminência da volta de Jesus significa que ela pode acontecer a qualquer momento. É verdade. Homens nenhum da terra sabe quando Jesus vai voltar. Nem o dia, nem o ano, nem o mês, nem a data, nem a hora, nem nada. Nem homens, nem mulheres nenhuma dessa terra sabe que dia que Jesus vai voltar. Igual a palavra fala, pode ser o maior profeta santo ou maior profetisa santa, nenhum deles sabem de nada. Ninguém sabe. Se nem o capeta sabe, se nem os anjos sabem lá em cima, se nem o Filho que é Jesus Cristo, nem o Filho sabe. Só o Pai que sabe. Como é que eu vou acreditar em homens e mulheres da terra? Como é que eu vou acreditar em capeta? Como é que eu vou acreditar em anjos? Como é que eu vou acreditar em Jesus, sendo que só o Pai que sabe? Nem Jesus sabe. Ninguém sabe, é só o Pai. Como diz, nenhuma criatura sabe. É só o Pai. E olha que Jesus é o Salvador, e o próprio Jesus que é o Salvador, que é conhecido como o mestre maior de todos, porque Jesus é muito famoso, não sabe a hora e o dia. Só o Pai, somente o Pai. Por isso que Jesus falou assim, adorará somente a meu Pai que está onde? Lá no céu. Porque só o Pai que sabe todas as coisas. Só o Pai, só o Criador. Porque é o Criador que fez a terra, ele que sabe. Ele que conhece os tempos, as estações, tudo. Ele que sabe a hora e o momento. Então, não creia em nenhum homem da terra e mulheres da terra que fica falando assim, ó, ele vai votar aquele ano, ele vai votar aquela data, ele vai votar hoje, ele vai votar naquela hora de meia-noite, ele vai votar às 6 horas da manhã, ele vai votar 9 horas da manhã, ele vai votar 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Mentira, ninguém sabe a hora. Ninguém. Por isso que a palavra fala, toma cuidado com os falsos profetas, não creia em falsos profetas, que o próprio Jesus falou, e muitos vão vir em meu nome dizendo que eu sou Jesus, e eu não sou Jesus, não é eu que falo na boca deles.
É a carne que fala na boca de Deus. O que é carne? É pessoas que são falsos profetas. Entendeu, meus irmãos e irmãs? Então ninguém sabe a volta, vai pegar de surpresa. A volta de Jesus vai pegar de surpresa. É igual a igreja que faz, que faz aniversário. O aniversário da igreja aqui é surpresa, ninguém sabe. A hora que a pessoa saber, o aniversário já aconteceu. Aqui é a mesma coisa vai ser a volta de Jesus. Ninguém vai saber a hora e o momento. E ninguém pode saber. Porque senão ficaria feio e ficaria horroroso e ridículo da gente saber a data e a hora, senão as pessoas iam esconder o pecado e não ia pecar naquele dia. Eles iam pecar nos dias atrás, mas o dia que Jesus voltar, eles não iam pecar. Ou seja, eles e elas iam tentar fazer Jesus de otário, de babaca. E sendo que Jesus não é otário e nem Jesus é babaca. É o ser humano que são bobos mesmo. Que acha que pode enganar Jeová, acha que pode enganar Jesus, acha que pode enganar a Espírito Santo, acha que pode enganar o Pastor Irmão Santo. É vocês mesmos que quebram a cara do outro lado. Por não aprender o quê? Mudar de vida. Vamos lá. Escuridão. 547. Trevas aqui. É frequentemente em toda a escritura. É o oposto da claridade. Escuridão pode ser espiritual, sem discernimento da realidade, tanto quanto Jeová conhece e tem revelado. Escuridão pode ser moral, o reino onde o pecado é praticado. Os que vivem em trevas estão sujeitos à ira de Jeová. Filhos da luz. 5.4.11. No caso, a palavra luz é um termo tanto moral quanto panorâmica. Os crentes não cabaleiam em trevas, mas estão cientes de que a volta de Cristo é iminente. Por conseguinte, estão alerta e têm domínio próprio, qualidade relatada em 4.4 como pureza moral. A questão importante para Paulo é que o conhecimento da volta de Cristo, a qualquer momento, nos motiva a manter vidas moralmente puras, e assim sendo prontos para ele. Aos que não comungam com essa perspectiva, falta-lhes motivação para viverem moralmente, ensejando assim um estado de trevas morais e mentais. É o que eu sempre falo, você vai ter que mudar sua vida. Vocês vão ter que mudar suas mentes. O que eu já falei? Que Jeová não muda ninguém. Jesus não muda ninguém. O Espírito Santo não muda ninguém. É o ser humano que tem que mudar, igual a palavra está falando ali, ó. Ela é um estado de trevas morais e mentais. Ou seja, a pessoa tem que mudar a sua vida, o seu corpo, sua alma e sua mente, os seus cérebros. Entendeu? Embriaguez 5.7. Os testamentos falam de embriaguez. Conquanto nem o antigo nem o novo condena o uso do álcool. Ambos recriminam a embriaguez. O dicionário expositivo de palavras da lei, Zordeval, 1995, p. 238, concluiu: as imagens associadas no Antigo Testamento com a embriaguez, tais como cambalear e vacilar, CL 107, 27 e S 1914, dissolução e pobreza, DT 2120, PV 2321, sugere a perda do controle motor e do bom senso. Segundo o Novo Testamento, a embriaguez está associada às práticas pecaminosas correlacionadas. 1 TS 5.7, com as quais os crentes não devem se envolver. 1 CO 5.11, 6.10, RM 13.13, GL 5.21 e 1 PIE 4.3. A mais conhecida declaração de Paulo sobre a embriaguez é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas encheio do Espírito. E F 5.18. Os cristãos devem se deixar submeter, controlar, não pelo álcool, mas pelo Espírito Santo, que orientá-los como glorificar Jeová. Então, bebida não tá. Bebida, o crente não pode tomar bebida alcoólica não, viu? Nenhuma. É nenhuma. Tá? Nenhuma bebida alcoólico. É nenhuma. Né? Tem que tomar cuidado em tudo. Quando fala bebida alcoólica, não está falando só da bebida que é a base de álcool. Tem suco que ele é puro álcool. Não sabia disso não? Tem vitaminas que é puro álcool. Não é aquela vitamina original da fruta, é puro álcool. Então é todo tipo de alcoolismo. Não, crente não pode. Né? Nem aquele vinagre que é a base de álcool. O crente não pode nem pegar aquela base do vinagre a álcool. Né? Não pode. Como diz, álcool é só para limpar
a casa, não é para tomar o álcool. O álcool é para limpar a casa, né? O álcool original que limpa os aparelhos, que limpa as mesas, né? Que limpa a cama, que limpa o banheiro, que limpa a geladeira, né? Que limpa as portas, que limpa tudo. O álcool só serve para limpar as coisas, não para beber o álcool. Entendeu, meus irmãos? Por isso que o crente não pode. Que morreu por nós 5:10. Sua morte foi de tal maneira suficiente para nos prover a salvação que não importa se estamos acordados ou dormindo. Pois, seja como for, viveremos em união com Ele. Essa certeza não serve de base para uma vida solta, sem compromisso. Pelo contrário, em consideração a tudo o que Jesus tem feito, devemos encorajar uns aos outros e a viver ativamente a nossa fé. A chama do Espírito 5:19. O grego indica interromper algo que está sendo praticado. Sugere que alguns estavam reprimindo o exercício de determinados dons espirituais no contexto profecia. Profecia 5:20. Na Igreja do Novo Testamento, isto encerra a previsão. Instrução sobre questões locais. Um dom espiritual distinto. P. 770. Santifica em tudo. 5:23. A exemplo de salvar, a palavra santificar também tem vários significados. Pode representar a obra definitiva de Cristo, aplicada ao indivíduo na salvação, através da qual somos puros diante de Jeová. CFRM 15:16, 1 CO 1:2. Pode também indicar a transformação moral gradativa em direção à verdadeira santificação operada à medida que o crente responde à palavra de Jeová e ao Espírito. Tá vendo lá? Está assistindo bem com teus olhos essa palavra aqui, ó? Está ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros, se é que tem cérebros? Preste bem atenção naquela palavra ali, ó. Pode também indicar a transformação moral gradativa em direção à verdadeira santificação operada à medida que o crente responde à palavra de Jeová. À medida que o crente responde à palavra. É você que vai mudar de vida, meus irmãos. É você que vai procurar mudar de vida. A salvação é individual. Você vai procurar responder lá a palavra de Jeová. Você está praticando a palavra que eu estou lendo? Vocês, doutor, está praticando a palavra que eu estou lendo? Está guardando? Está colocado em prática? Está colocado em ação? Está colocado em movimento? Creio que não está. Então, por isso que sua vida não está santificada ainda. Quando vocês entrar em santificação, quando fala santificação, não é dizer assim, aquela mulher é santa, aquele homem é santo. É dizer que você, a palavra santo significa obedecer a palavra. Igual está escrito ali, ó, responde a palavra de Jeová. Ou seja, creia na palavra de Jeová para você mudar de vida. Faz a sua parte para vocês do outro lado mudar de vida. Santidade significa obedecer. Eu estou obedecendo é a palavra do Criador e a palavra de Jesus, a palavra do Espírito Santo através do pastor. Eu também estou obedecendo o pastor Simão Santo, porque ele é o conselheiro de todas as respostas que eu preciso através da pregação dos ensinamentos. Entendeu agora, meus irmãos e irmãs? E meus amigos, minhas amigas? Tá vendo lá? Operada à medida que o crente responde a palavra de Jeová. A medida, prestou atenção, ó. Operada à medida que o crente responde a palavra de Jeová. Quanto mais vocês medir a palavra, mais vai mudar hoje, vai mudar amanhã, vai mudar depois. Mas se você atrasar a sua medida, já era para suas vidas. O que vai acontecer? Está condenado ao inferno. Se morrer, vai para o inferno. E se Jesus voltar, vai ser queimado aqui no lago de fogo. Então, é vocês mesmo que atrasam as suas vidas. É vocês que têm que procurar mudar. Ela já fala lá, à medida que o crente responde a palavra de Jeová, tá vendo? E ao Espírito Santo, tá vendo? O crente que não ouve o Espírito Santo, ele não é crente. O crente que não pratica a palavra, ela não é crente. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto completo em 1 Tessalonicenses, que nós aprendemos sobre tópico focalizado no esboço, nós aprendemos ouvida, compartilhada, vivida nestes cultos completos neste canal que nós fizemos, ao Jeová, ao Jesus, Espírito Santo, abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas, ofertantes, e abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinal, Minas Gerais, nação Brasil e mais ninguém. E amém, e amém. Então nós tínhamos começado, foi aqui. Parece que nós lemos rápido, mas nós não lemos rápido não, viu? Demorou um pouquinho sim, viu? Nós começamos, foi aqui.
Fomos indo. Ó, e chegamos aqui. Até o próximo culto e o próximo vídeo. É isso mesmo, ó. Versículo chave, ó. É isso aí que vocês têm que guardar para suas vidas e aprender. Aguardemos sua vinda. Igual fala a aplicação pessoal, a promessa da volta de Cristo prevista para amanhã é advertência para purificar a igreja hoje. Muda de vida hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Muda de vida agora.